Boa noite, meus amados irmãos. Hoje é dia 8 de 2023. Estamos aqui, irmão, na continuação da mensagem, duas mensagens que eu postei aí sobre o Deus deste século. Eu estava no trabalho, irmão, e eu vi na internet um pastor aí, um moreno, renomado, que eu não vou dizer o nome dele por ética, certo? Não vou mencionar o nome dele aqui por ética. Mas ele fez muitas viagens em Israel, é dono de igreja grande aí, é muito estudioso da Bíblia, fala em línguas, negócio de línguas que eles dizem aí que é línguas estranhas, é estranha mesmo, que ninguém conhece que línguas são essas. E eu estava no meu carro ontem no meu trabalho, antes de ontem no meu trabalho, e ele falou que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E que ele disse que o Deus desse século é o diabo com seus demônios. Ó, irmão, vou lhe dizer aqui uma coisa para você. Eu não tenho estudo. Eu só tenho a sexta série. Eu não sei o que é pretérito, eu não sei o que é predicado, eu não sei o que é pronome, esses nomes, essas coisas assim. Eu não sei o que é. Eu só sei de uma coisa, irmão, que eu leio a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, eu faço com um pouco do que eu entendo, eu faço a conjugação verbal do tempo, presente, passado e futuro. Conjugação verbal, presente, passado e futuro. Certo? Eu faço isso. Eu respeito a época da escrita. Eu respeito o autor. Eu respeito quem escreveu. Eu respeito o remetente e o destinatário. Eu me coloco na época de quem está escrevendo. Eu me coloco. Eu faço como uma transportação para entender o que é que ele queria dizer naquela época. Então, irmão, o Deus deste século tem esse versículo lá na Bíblia, 2 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 4, está dizendo, né? Diz aqui, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Né, irmão? E eu postei aí duas mensagens e eu agora vou falar mais uma. Ó, irmão, o Deus deste século não é desse não, é da época de Paulo. Vamos respeitar a escrita, tá certo? Vamos respeitar o tempo da escrita. Quando Paulo disse o Deus desse século, ele estava falando com aquele povo. Quem é o destinatário aqui? É os coríntios. Quem é o remetente? É Paulo. Quem é o escritor da carta? É Paulo. Quem é o autor? É Deus. Isso aqui que eu estou falando está em linha. Agora, qual é o Deus deste século? Deste século, da escritura, do tempo de Paulo. Quem era, irmão? Irmão, se você voltar aqui para 2 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 12 em diante, diz assim, ó, pois tendo tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. Ó, irmão, para falar tem que ter ousadia, viu? Se você não tiver, não fala não. Tem que ter coragem, tem que ter peito. Não precisa ter compromisso com a igreja. Por quê? Porque o Deus do século de Paulo, irmão, era a lei de Moisés. Irmão, esse diabo
o Deus desse século, o diabo que diz aqui, né? O Deus desse século, olha. Entendeu? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que ele não resplandecesse a luz do evangelho. Ó, irmão, aqui, em nenhum momento está falando do diabo. Está falando de um Deus do século que cegava o entendimento dos incrédulos. Não era dos eleitos, não, era dos incrédulos. O dos eleitos, irmão, ele não cega, não. Ele cega dos incrédulos. Para que a luz do evangelho não resplandeça. Irmão, quem é que fazia isso aqui? É Moisés. Era a lei de Moisés. Vamos para o texto? Tendo, pois, tal, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Olha. Por que, irmão? Estou dizendo isso. Porque se você voltar aqui para trás, olha. Aqui para trás, no capítulo 3 mesmo, vai dizer aqui, olha, no 6, olha. Capítulo 3, versículo 6, 2 de Coríntios. Olha. O qual nos fez também capaz de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. Se o ministério, certo? Se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é a graça. Porque também o que foi glorificado nesta parte, não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais em glória é o que permanece. Olha, irmão, a lei de Moisés era o ministério de condenação e morte. Lembra da mulher do adultério, que foi pego? Trouxeram para condenar ela. A lei condenava. Pegou no ato. 2 testemunhas pegou no ato. Então, o ministério de Moisés era um ministério de condenação e morte. Quando Moisés subiu ao monte, que falou com Deus, lá ele passou 40 dias. Quando ele desce, o rosto dele brilhava tanto, por causa da glória de Deus, que ele estava falando com Deus, brilhava tanto, que os filhos de Israel não podiam olhar fixamente para os olhos dele, então ele botou um véu. Irmão, quando se tem um véu, você não vê claramente. Você não vê as coisas claramente. Bota um pano aí na sua frente para ver se você vê as coisas claramente. Não vê. Você vê meio que embaçado. Não é a coisa real. É uma sombra. Então Moisés, quando desceu, ele botou o véu. Por quê, irmão? Porque os dias iam se passando, a glória ia se... Aquele resplendor não tinha mais, aí ele colocou o véu. Quando os filhos de Israel olhavam, não percebia que aquela glória que ele desceu lá de cima estava se acabando. Então Paulo traz essa analogia aqui. Por quê? Porque a lei de Moisés era transitória. Cristo chegou, Cristo tinha morrido, e agora a lei de Moisés, que ele cravou lá na cruz, está em Efésios capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Efésios 2, do capítulo 13 ao 15. Colossenses 1, do versículo 13 ao 15. Colossenses 2, do 13 ao 15 de novo. Lê essas 4 passagens aí, para você ver se o que era mandamento, se quando você conheceu a verdade do evangelho e nele cresce, fosse salvo. Mas, irmão, a salvação aqui não é por crer. Salvação para ir morar no céu
é pelo feito que Cristo fez lá naquela cruz do Calvário. Está lá em Efésios, no capítulo 2, do versículo 8 e 9. Salvação é de graça, pela graça, mediante a fé. Ó. Isso não vem de nós. Ó, irmão, salvação, para ir morar no céu, não é por obra, não é por esforço, não é por fé, não é por nada. É de graça. É por lá. Essa fé que você tem não vem de você, foi Deus que deu. Ele deu a quem ele quer, a quem ele determinou. Não é para todo mundo, não. Tem muita gente que não crê. Agora ele deu a quem ele quer. Então o Deus desse século era a lei de Moisés, que cegava o entendimento. Moisés, o véu estava acabando, ele botou, olha. Vamos para o texto aqui para você ver. Porque a glória estava se acabando. Então, para os filhos de Israel não perceber que a glória de Moisés estava se desvanecendo, ele botava o véu, o povo não via. Olha. E o ministério de Moisés era transitório, ia passar. Mas o de Cristo é o ministério que permanece. Esse é glorioso. Olha, tendo pois tal esperança, ousamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. O que era que estava se acabando, irmão? O que era transitório? O que é que se acabou na morte de Cristo? A lei de Moisés, ela se acabou. Tudo que é ordenança, mandamento, que era da lei, Cristo botou tudo lá. Porque a lei de Moisés, irmão, ela era regida por 613 mandamentos. Tiago escrevendo, disse que quem pecasse em um só era culpado de todo. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse que aquele que se deixa circuncidar é obrigado a guardar toda a lei. Agora, irmão, uma coisa espantosa. Quando você nasceu, ó, tudo isso, Jesus morreu, pegou a lei, das ordenanças, os mandamentos, disse que cravou lá na cruz, na sua morte. Agora, os doutor em divindade, os doutor em teologia, em exegese, eu chamo de exegese. Heregese. Eu chamo de heregese. Ele chama de exegese. Eu chamo eles de heregeses. São hereges. Esses doutores aí que é formado, que tem 3, 4 formaturas, forma 4, 5 línguas e diz que é doutorado em divindade. Irmão, isso é uma tremenda heresia. Imagine caber na cabeça de um ser humano, de um cristão, que tem um ser humano aqui que sabe mais do que Deus, é professor de Deus, para ser doutor em divindade. Isso cabe em cabeça de ninguém, irmão. Irmão, você está deixando de ser enganado. Meu irmão, minha irmã, não se deixe ser enganado não, irmão. João disse que você pode provar de todos os espíritos, mas retendo o que é bom. Irmão, se não está em linha com a palavra, é heresia. É falso profeta. Quem é o falso profeta, irmão? É alguém que traz uma mensagem mentirosa, que não está em linha com a palavra. Então, irmão, aqui está se dizendo que Paulo está falando que não é como Moisés, que botava um véu, e os filhos de Israel, quando olhava, não via. Ó, não olhasse firmemente porque era transitório. Aí diz aqui o 14, olha, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi abolido por Cristo. Ó, irmão, Jesus pegou tudo da lei, cravou lá na cruz. Aí aquele que conhece deveria pregar a verdade, que ele é mentiroso, é um falso profeta. Ele tirou, subiu lá no madeiro. Primeiro, ele voltou no templo, lá na época de Jesus, tirou do madeiro,
trouxe para hoje e botou nas suas costas para você comer. É tudo mentira. Não está em linha aqui com a palavra. O que está em linha com a palavra é o que eu estou dizendo. Quem prega aí para você ceia, dízimo, batismo, campanha, buscar Jesus no monte, e um monte, irmão, buscar Jesus no poço, dizer que você não tem Jesus, é tudo mentiroso, irmão. Irmão, olha, meu irmão, minha irmã, eu vou dizer uma coisa. Você só está vivo aí. Você aí do outro lado só está vivo porque o Espírito de Deus, irmão, está dentro de você. Na hora que ele tirar o Espírito, sua carne cai. Agora você tem duas naturezas. Duas naturezas. Uma boa e uma má. É o que ele avisou lá a Caim. Lá em Gênesis, capítulo 4. Diz que se ele fizesse o bem, ele seria aceito. Se não fizesse o mal, estava à porta dele e tentava conquistar ele. Olha. Ele tinha duas naturezas, a boa e a mal. Qual foi a que ele obedeceu? A mal. Qual foi a que ele alimentou? A mal. A boa estava nele e a má estava nele. Ele desejou, ele alimentou o mal, planejou, carregou o irmão, fez uma emboscada e matou. Então você tem duas naturezas, uma má e uma boa. Sabe quem é o diabo? Sabe quem é o diabo na Bíblia? É eu e é você. Nós somos diabo. Nós somos o anticristo. Quem é que levanta contra Cristo? Somos nós. Quem são os anticristos? Somos nós. Primeira epístola de João, capítulo... Não. Primeira epístola de João. Eu acho que é no capítulo... Eu sei que é lá nas epístolas de João. Ele diz: filhinhos, muitos anticristos já têm se levantado no mundo. Olha, na época de João, ele escreveu a carta dele aqui, dizendo que muitos anticristos já tinham se levantado. Lembra de Pedro, quando Jesus repreendeu dele para trás de mim, Satanás? Pedro era Satanás? Não. A atitude daquela hora que ele disse: Senhor, de modo nenhum o Senhor pode fazer isso. Tem misericórdia de ti. Por quê? Porque Jesus estava profetizando o que estava determinado pelo Pai e ele levantou-se contra, dizendo que Jesus não podia fazer aquilo. Aí Jesus responde para ele: para trás de mim, Satanás, porque tu não cogita com as coisas de Deus do alto, mas sim com as dos homens terrenas. Então, aquela manifestação, aquela ideia que Pedro teve, era diabólica, era do diabo. Então, o diabo, irmão, esse ser que a religião criou e que diz que é um ser espiritual, que é o diabo, isso, irmão, isso é uma tremenda falácia, isso é uma mentira, isso é para botar terror e medo em você. Porque um bandido, quando vem assaltar você, ele bota um revólver em você, na sua filha, ele bota terror para tomar tudo que você tem. Eles usam o diabo, esse diabo, dizendo que é um ser espiritual, que é o demônio, que é o Satanás, que é o diabo. Isso é tudo mentira, irmão. Olha, até isso aí, ele já começa com a mentira. Sabe por quê? Porque eles pregam que o diabo não tem nenhum atributo. Concorda? Se o diabo não tem nenhum atributo, quem é que tem os três atributos? É Deus. Onisciência, que está em tudo, onisciência, que conhece tudo. Onipresente, que está em todo lugar. E onipotente, que é poderoso. São os três atributos de Deus. Se o diabo não tem nenhum atributo, vou lhe provar como eles começam a mentir.
Tem um cara aqui em Natal, que nem eles pregam, que diz que não é de Deus, que o Espírito Santo não mora nele e que ele tem que aceitar Jesus para poder ser de Jesus. Então, quem é o pai desse cara? É o diabo. Que eles criaram. Aí vamos supor que esse cara tem um irmão lá nos Estados Unidos e também não é crente, não aceitou a Jesus. Então ele tem o diabo, não tem? Não é filho de Jesus, ele tem o diabo, né? Não aceitou a Jesus. Aí tem outro lá na Argentina, que também não aceitou a Jesus. O pai dele é o diabo, né? Irmão, me diga aí se esse diabo não é onipresente. É ou não é? Se o diabo tá em um aqui no Brasil, tá em outro lá nos Estados Unidos e tá em outro lá na Argentina, ele não é onipresente, não? E aí, pastorzão? O que é que você vai dizer? Vai dizer que eu estou mentindo? Você tem coragem de me rebater aqui na palavra? Tem? Mostre que não está em linha aqui com a palavra. Irmão, oi, eu vou dizer uma verdade para você que você anda na mentira. O diabo somos nós. Oi, quando você traz sua mulher, quem é que fez sexo com aquela outra? Foi o diabo ou foi você? Quando você mente para sua mulher ou para quem quer que seja, foi o diabo ou foi você? A palavra saiu de quem? De você? Ou foi o diabo? Que não existe. O diabo é você. Quando você toma um dinheiro emprestado a alguém que você não paga. Se o diabo que eles criaram é um ser espiritual precisa de dinheiro, pegue dinheiro, você vê ele, não. É você. Quando alguém trafica, quem é que está traficando na boca ali? É o diabo ou é uma pessoa lá? Quando alguém dá um tiro num, é o diabo ou é alguém que tem raiva do seu irmão e mata que nem Caim? E aí, você tem coragem de dizer que ainda existe diabo? Ou você tem coragem de chegar e dizer, meus irmãos, nós passamos a vida mentindo para vocês, para poder, ó, botar terror e medo, ó. E o tempo que você vive aqui dentro da nossa comunhão, da nossa igreja, que lá não é igreja não, viu? Igreja somos nós, ó. Nós somos parte, nós somos membros do corpo. Quando o corpo se junta, quando os membros se juntam, formam um corpo. Olha, eu tenho esse dedo aqui, olha. Olha, aqui sou eu, aqui é José, aqui é Antônio, aqui é Maria, aqui é Chiquinho. Cada um desses é um membro. Quando eles se unem no local, formam um corpo. E esse corpo tem que existir um cabeça. Quem é o cabeça? É Cristo. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Efésios 1, 22. Vai lá, confira lá. Ele é o nosso pastor, ele é o cabeça. Porque se nós se reunir, nós, membro aqui, ó, nós membro aqui, membro, se nós formar o corpo, aqui o corpo, junto, e se não tiver o cabeça, tá morto. Estamos mortos. Essa é a verdade, meu irmão. Acredita aí, acompanhe na sua Bíblia. Nosso pastor é Cristo, nossa cabeça é Ele, quem nos guia é Ele. Quem nos ensina é o Espírito Santo aqui, ó.
Estou aqui pregando em linha, ele está aí dentro de você e está se manifestando. Está mostrando que o que eu estou falando aqui é verdade, porque eu não tenho compromisso com placa de igreja, não. Eu tenho compromisso com vocês que vão ouvir a palavra e vão sair desse engano, dessa mentira, dessa feitiçaria e dessa idolatria. Eu não sou contra vocês se reunir ou aí ou em qualquer canto, não. O meu problema é doutrinal. É com a doutrina. Eu não tenho nada a ver com o pastor A, com o pastor B, com Sila mala seca, mala cheia, ou com R que vai para não sei para onde. Tenho não. Tenho um compromisso com você que está ouvindo a palavra, para você não andar na mentira, na heresia, porque você, andando numa doutrina errada, você pensa que vai chegar na porta que você quer, mas não vai. Porque Jesus disse que um cego guiando outro cego, cai os dois no buraco. Aí. Não vai nessa não, meu irmão. Acompanhe a Bíblia aí. Quando alguém trouxer uma mensagem, confira na Bíblia. Faça isso aqui, ó. Olha. Tá vendo isso aqui, ó? Olha. Olha. Isso aqui tem para mais de 2.000 pregação. Aqui é tudinho anotadinho, versículo por versículo, vírgula por vírgula. Quando termina a pregação, eu boto a pregação aqui 3, 4 vezes. Os versículos que ele cita aqui, eu vou buscar na Bíblia tudinho para ver se está em linha com o assunto que ele está narrando. Se não tiver, eu não como, meu irmão. Então, para você também vale. Tá certo? Então saia dessas heresias. Eu não sou contra ninguém se reunir, não. Eu sou contra com o que eles pregam lá, dizer que você tem que dar 10%. É mentira, irmão. 10%. Dízimo, eu vou trazer umas mensagens de dízimo. Dízimo nunca foi dinheiro. Era alimento. Era para sustentar a tribo de Levi. Depois eu trago uma coisa. E era para os judeus. Na graça, Paulo manda lá em 2 Coríntios, ou é 1 de Coríntios, 7, 9, ou é 9, 7. Eu acho que é 2 de Coríntios, 9, 7. Está dizendo, contribua segundo propôs no seu coração. Contribuição, irmão, é voluntário. Eu não vou ser ignorante, que lá vocês se reúnem num canto. A gente sabe, precisa pagar água, precisa pagar luz, compra um banco, compra uma mesa, compra um negócio de computador, dessas coisas. Contribuição é diferente de cobrar, de exigir 10%. Que 10% nunca foi dinheiro. Está lá em Êxodo. Quando você fosse no local de adoração, você vendia o mantimento por dinheiro, botava o dinheiro. Quando chegasse no local de adoração, comprava o mantimento de novo e dava. Depois eu trago outras mensagens aí, senão foge do assunto. Então, 14, olha. Mas os seus sentidos foram endurecidos. Porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Pronto. O entendimento deles, olha, foi endurecido. Não entra, a palavra não entra, irmão. Por quê? Porque se aplicar a lei de Moisés em você, não entra, a palavra, o esclarecimento não entra. Por quê? Por causa do véu. Cristo pegou tudo. Lá na cruz do Calvário, o pastor foi lá, arrancou e aplica. Quer fazer você de judeu. Você é gentil. Não, quer dizer, você não é nem gentil, meu irmão. Pare com essa história de gentil. Você não é nem gentil, você é brasileiro. Você não fazia parte do povo de Deus, mas hoje você faz. Jesus já morreu por você lá. Você é filho de Deus. Você não é mais ovelha. Eles tratam vocês como ovelha no curral, como gado. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, irmão, o sentido deles fica embotado. Endureceu. Não vê claramente. Cristo botou lá na cruz do Calvário, eles voltaram no tempo lá atrás, há não sei quantos 1000 anos atrás, que eles têm o poder, né? Voltar. Foi, subiu lá na cruz, arrancou e trouxe e botou aqui. No meio de vocês. Isso é tudo mentira, irmão. Isso é um charlatanismo. Esses caras aí, pastores aí, esses pastores, esses grandes pregadores, são tudo falsos profetas, mentirosos. Olha, se existisse justiça na terra, eles não saíam nunca mais da cadeia, são estelionatários. Pega a Bíblia
para aplicar para tomar dinheiro de vocês, mas toma dos bestas. Desculpa até eu dizer isso, viu, irmão? Porque do eleito ele não toma, não. Do eleito ele não toma, não. Ele toma dos bestas, dos incautos, daquele que não tem entendimento. Fico com raiva, não. Mas é o que está em linha aqui com a palavra. Tá certo, meu irmão? Estou trazendo um esclarecimento para você. Agora, o dinheiro é seu, você dá a quem você quiser. O problema é seu. Se quiser encher, enquanto você vai ficar mais miserável, tá aí um bocado aí andando de avião, de helicóptero, fazenda. Ele manda você dar porque diz que Jesus está voltando. E para que ele quer? Essa fortuna todinha. A cova dele vai caber? Vai. É para ele deixar para a família dele, para ficar bem aí mesmo. Enquanto ele está vivo, está desfrutando. Depois que ele desfrutar, deixa para a família. Vamos ver se ele vai deixar algum centavo para você. Se acorda, meu irmão. Desperta. Efésios 5,14. Desperta, ó tu que dorme, e Cristo te esclarecerá. Desperta, irmão. Olha, 15. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Olha, quando se aplica Moisés em você, o véu no coração, olha, a palavra não entra. Você lê aqui, vê com os olhos, mas o coração, o véu endurecido não deixa entrar. O entendimento embotado, endurecido, não entra aqui. Aqui não digere. Lembra que lá em Hebreu Paulo disse, olha, pelo tempo decorrido já devia ser mestre. 50 anos de crente, irmão, dando dízimo. Irmão, tu já tinha uma casa aí. 50 anos dando dízimo, tu já tinha uma casa aí, aproximadamente de uns 300 mil reais. Botar por baixo aí, viu? Tu já morava numa casa boa. Tá certo, meu irmão? Aí é com você. Se quiser dar, dê. Tá aí, olha. Olha, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando se aplica Moisés, é a doutrina dos evangélicos. É o Velho Testamento, é a lei de Moisés. Agora, olha a bomba do 16. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se retirará. Ó, irmão, nenhum deles é convertido. Eles são convencidos. Convertido ao Senhor, olha, eles podem ser convertidos a Moisés. A Cristo não é não. Lembra lá de Apolo? O homem temente a Deus, homem instruído na palavra, sabido, mas disse que ele só conhecia somente o quê? Até o batismo de João. Trouxe o homem para a graça, o doutorado do homem se acabava. Quando ele teve um encontro com Priscila e Áquila, Priscila e Áquila esclareceu ele claramente, aí ele passou a enxergar direito. Do mesmo jeito está você. Não enxerga. Mas está aqui. Então, irmão, a lei de Moisés era um ministério de condenação e morte. Por quê? Porque lá em João, no capítulo 3, no versículo 4, está dizendo que o que era pecado pelo judeu? Era transgressão da lei. O judeu pecava, era transgressor. A lei condenava. Quem era que pecava, irmão? Era aquele povo. Eles pecavam na lei. A lei condenava. A lei de Moisés cegava o entendimento deles. E hoje, a lei de Moisés aplicada na nossa igreja cega o entendimento de quem? Dos incrédulos, porque dos eleitos, olha. Lembra que Jesus disse, se possível enganarão até os eleitos? Olha, se possível enganarão. Ele não disse que enganava não, viu? Engana quem? Os incrédulos.
Lá em João 3,16, Jesus está dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê ainda vai ser condenado? Não, já está. Já está condenado. Ó, irmão, Deus, ele no 17, ele está dizendo: eu não vim condenar o mundo, mas vim salvar. Ó, irmão, Jesus, ele não condena ninguém. Deus, ele não condena ninguém. O versículo aqui está dizendo quem nele crê. Agora, Deus não deu o poder nem a eu e nem a você de saber quem vai crer e quem não crê. Ele não deu esse poder. Ele não deu esse poder, eu e você. Agora, ele disse, quando ele andava lá em Jerusalém, que pela árvore nós conhecemos o fruto. Ó, irmão, um cristão que segue a Deus, que teme a Deus, que respeita a Deus, quando ele encontra com outro, ele bate um raio-x, ó, irmão. O espírito que está aqui dentro bate um raio-x daquele outro que está lá dentro. E ele sabe se ele anda na verdade ou na mentira. Ele sabe se ele é servo ou não. E as obras daquela pessoa vai dizer quem ela é. É o dia a dia, irmão. Olha, quando você vai a um tribunal, o juiz não condena você, não. Quem condena você são 7 jurados que tem lá. O juiz só dá a sentença. Na vida espiritual, irmão, Deus não condena você, não. Quem condena você é os seus atos. Do dia que você nasceu até o dia de você bater as botas. O seu juiz, quem está construindo é você. Olha, você constrói, vou mostrar aqui as suas duas naturezas humanas, olha. Você, do dia que nasceu, você constrói o seu juízo para ir, para ter separação de Deus ou viver com ele morando lá no céu. Aí. Separação de Deus é você ficar aqui embaixo na terra, lá na cova. Deus lá em cima e você aqui. Separação total dele. Não tem comunhão com ele. Nasceu aqui, cresceu aqui, vai morrer aqui. Olha a sua natureza. Olha o seu juiz aí que você está se condenando aí, olha. Raiva de alguém, inveja de alguém, falar mal de alguém, desejar mal a alguém, fazer mal a alguém, enganar alguém, roubar alguém, matar alguém, traficar alguém, se prostituir com alguém, defamar alguém, levantar falsa testemunha de alguém. Tudo que é mal, tudo que é ruim, você está construindo o seu juízo. Agora, esse é o juízo para ir para o inferno. Separação de Deus. E qual é a outra natureza que você vai para o céu? Amar o teu inimigo. Fazer as coisas pelo teu inimigo. Desejar o bem o teu inimigo. Fazer o bem para qualquer outra pessoa. Mas Jesus, primeiro para o inimigo. Depois você faz para as outras. Não cobiçar nada de ninguém. Ó, fazer o bem. Ser justo. Ser correto. Ser correto nos seus contratos. Ajudar as pessoas. Não mentir. Dizer a verdade. Andar na verdade. Praticar a verdade. Viver a verdade. Ser correto. Ser justo. Ser bom. Isso é o que faz você ir para o céu. Você está... Isso faz você caminhar rumo ao céu. Está em linha com a palavra.
Por quê? Para ir para o céu, Jesus já morreu para lá. Agora, ele disse, aquele que é santo, santifique-se cada vez mais. Mas aquele que é sujo, suje-se cada vez mais. Agora, lá em Hebreu, no capítulo 12, do versículo 6 em diante, está dizendo que todo aquele que o pai toma por filho, ele corrige, ele açoita e ele disciplina. Agora lá embaixo está dizendo que se não recebe a correção, já não és filho, é bastardo. E lá embaixo está dizendo que ele é pai do nosso espírito, o que vai lá para cima é o seu espírito. Então o diabo que essa religião criou aí, que esses doutores dizem aí, que é um diabo, que é um ser de cauda, não, irmão, é eu e é você. Eu e você somos o diabo. São as nossas atitudes de má que manifestam o diabo na nossa vida. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 7, diz que a carne não se sujeita à lei de Deus. Lá em Gálatas 5, do 16 ao 21, está falando, olha, vai dizer que a carne, olha, andai no Espírito e não cumprirei com a concupiscência da carne. É para você andar guiado pelo Espírito. Quem é que você alimenta mais? Se você alimenta a carne, você é guiado pelos desejos carnal. É intriga, é inveja, deseja mal, não faz nada, odeia as pessoas. Jesus não mandou você odiar ninguém. E você tem certas pessoas que você odeia. Você não faz nada por ele. Você quer que ele morra. Você até deseja ver no coração que passa um carro, um caminhão por cima, uma bala perdida pegue ele. Raiva que o ser humano tem de certas pessoas. Esse é o diabo na minha e na sua vida. Tem que andar em linha aqui com a palavra. Você vai nas falácias dos outros. Você não lê Bíblia, não estuda Bíblia, não conhece Bíblia. Aí você vai, olha. O homem de Deus chega e dá uma palavra de conforto, uma palavra de carinho. É dura a palavra? É, mas é verdade. Uma palavra que quer direcionar você para ter comunhão com Deus, você não quer. Mas o mentiroso que anda intrigando você, mandando você fazer o mal e tudo, você, olha, abusa o vidão e você obedece. Viu? Essa é a verdade. Esse é o diabo. Aí ele me mostrou, Epístola de João, no capítulo 5. Primeira Epístola de João, capítulo 5, olha. Ah, comeu muito tempo, não dá nem para eu coisar de novo. 19, ó, ele diz aqui, eu vou ler do 18, olha. Olha, 18 diz assim, olha. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas que o que de Deus é nascido, é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Olha, olha, irmão, aqui está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado. Ó, irmão, tem gente que às vezes trabalha com um irmão que diz que é crente. E ele tem um ódio tão grande, irmão, por ter alguns benefícios que não ajudam o irmão. Se a coleia com o ímpio, ajuda o ímpio, mas ao irmão ele não ajuda. O coração dele ainda tem mal dentro do coração dele. A Bíblia fala aqui
que a gente é para ser primeiro com os da fé. Aí o cabo se acoleia com o ímpio. O irmão da fé, ele não ajuda. Porque ele quer mercadejar as coisas de Deus, é direito, é justo, é correto, ele quer mercadejar. Ele só faz alguma coisa por você se você der dinheiro a ele. Se você não der, ele não faz. Ainda vive uma vida farisaica. Diz que é de Cristo, mas honra da boca para fora, porque o coração está longe dele. Sabe quando é que seu coração vai estar perto de Deus, irmão? Quando você ajudar aquele que você acha que é seu inimigo. Aí Deus vai se manifestar na sua vida. Você aí que não conhece, que vive nessa vida aí, que tem algum intrigado, que tem ódio dele, que não ajuda ele, ele só vai manifestar na sua vida quando você começar a amar ele, ajudar ele, a fazer as coisas por ele. Não é com barganha não, que Deus não aceita barganha não. Faça de coração. E o Deus que é poderoso para fazer, ele lhe abençoe, irmão. Essa barganha que você ganha é maldita. A barganha é maldita. Você não prospera, você morre de trabalhar, não sai do canto. Olha, o que é nascido de Deus não vive no pecado. Irmão, você errar, todos nós erramos, eu erro. Você errar é uma coisa. Agora, você todo dia comete o mesmo erro. Todo dia você está cometendo o mesmo erro, aquele mesmo erro de ontem. Alguém lhe esclarece, você amanhã continua dizendo, não, eu sou pecador, eu peco. Jesus, irmão, você está se enganando. Minha irmã, você está se enganando. Quando você diz que é pecador, você tá falando a verdade, você realmente é pecadora. Porque você sabe que é pecado e você continua pecando. Agora, você não quer abrir mão das vantagens que você tem. Dos benefícios que você tem. Aí você vive uma vida de hipocrisia, de mentira. Tá certo, minha irmã? Tá certo, meu irmão? Então tá dizendo aqui, ó, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive praticando o pecado, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Ó, irmão. Sabe qual é esse tocar aqui do maligno que não lhe toca? É quando o mentiroso vem na sua orelha e dá conselho para você se levantar contra o servo de Deus. Quando você está firmado na verdade, olha, você não aceita não. Você é do lado do servo de Deus. E não ao contrário, como você faz. Entendeu, meu irmão? Esse é o maligno que está lhe tocando, olha, está vindo na sua orelha, olha. Está lhe conquistando, lhe conversando, e você todo dia vai pecando, no mesmo erro, no mesmo pecado, e você diz que é santo. É não, meu irmão. Você está se enganando. Tu está cada dia descendo para as profundezas. Atento para a luz de Deus. Aquele que é santo conserva-se a si mesmo, olha. Quando a voz do maligno vem, olha, não entra não, porque ele conhece a verdade. Ok, meu irmão? Aqui, ó, 19. É onde ele falou, olha. Sabemos que somos de Deus e que sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Ó, meu irmão, qual é o alimento que você está recebendo aí? É o do Espírito Santo ou é o do maligno?
O maligno está andando aí no mundo. É as pessoas com a mente cauterizada com a mentira. Deus, quando tirou Caim lá do Éden, ele disse que ia ser vagabundo e forasteiro na terra. Saiu da presença de Deus, foi andar em trevas. Você, irmão, está escutando a voz das trevas. Cada dia está se afundando mais. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que tem raiva, que tem ódio das pessoas, tire isso do seu coração, irmão. Comece a tentar a luz da palavra de Deus. Venha para a palavra de Deus, minha irmã. Que eu preguei aí em linha com a palavra. Deu 50 minutos a pregação e nem preguei tudo. Mas eu provei aqui que o maligno... Depois você lê Romano 8, 1 e 2. Hebreu 2, 14 e 15. Para você se ver que se não era a lei de Moisés que condenava, que o povo estava condenado à morte, lá em Hebreu 2, 14, todos estavam debaixo da morte. É a lei de Moisés aplicada hoje, os pastores pregam, irmão. Doutrina evangélica é tudo em cima da lei de Moisés, chamando Jesus de mentiroso, anulando o que Jesus já fez. Meus amados irmãos, vou aqui deixando a graça e a paz. A mensagem foi um pouco comprida. Eu não tenho condição de ter um telão, tá aqui a minha casa aqui, ó. Tô em casa aqui, ó. Casa toda infiltrando, pingando, caindo, não tem como ajeitar. Tenho dinheiro para ajeitar, certo? Eu tô aqui, se Deus quiser que ela caia por cima de mim, ela caia. Agora, pregar mentira a vocês, eu não posso. Eu prego a verdade. Doa quem doer. Pastor tem coragem de pregar isso? Tem não. Tem não. Mas eu vou postando umas mensagens aí, irmão. Olha, vou postar mensagem sobre dízimo, sobre batismo, sobre ceia, sobre o pecado, sobre a lei de Moisés. E vamos mandar aí. Vou fazendo umas sériezinhas, semana todinha. Vai ser só uma série, só de um assunto. Uma semana, duas. Vai ter dia que eu não vou poder, irmão, postar. Porque eu tenho o meu trabalho com frete, né? Fico na dependência de Deus. Não fico barganhando o meu frete, dando dinheiro a ninguém. Tá certo? Então, eu espero em Deus. Deus toca o coração das pessoas e Ele manda. Você que está ouvindo aí essa mensagem, quiser um fretezinho, eu trabalho no Alecrim, lá de frente da Conjol, do Alecrim. Quiser fazer um frete comigo, me contrate, me chame, né? Pergunte pelo irmão do frete lá na Conjol, né? O pessoal me diz, eu estou sempre por lá. Tá certo, meu irmão? Valeu, a graça e a paz. Abba, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Valeu.